Olá, gente, tudo bem? Bem-vindos ao Intervalo Literário. E hoje eu vou fazer mais um comentário a respeito dessas coisas que o Rafael tem falado a respeito da patrística, né? Quanto a esse, esse debate todo se a patrística é católica ou protestante, eu deixo para quem está lendo a patrística falar, né? Então vocês acompanhem lá a Priscila, né? Acompanhem o Conde, acompanhem. Só de você ler o primeiro livro da patrística, você já vai tirar suas conclusões, tá? Mas o que eu queria falar aqui é que a fala do Rafael tem um problema de conceitos. Nós não podemos confiar cegamente na tradição repassada pelos pais da igreja. Ponto 6. Se a tradição patrística preservou as doutrinas dos apóstolos e essa é repassada sem erros pela igreja, eu faço uma pergunta. Por que em determinado momento a igreja viu a necessidade de estabelecer um cânon inerrante e infalível? Ora, a resposta é lógica, é que a formação do cânon surgiu pela necessidade de estabelecer com segurança o que realmente os apóstolos disseram e ensinaram, segurança que a tradição não possuía. Assim, fica evidente que a tradição da igreja não foi capaz de preservar fielmente as doutrinas dos apóstolos e, por isso, tiveram que estabelecer uma fonte verdadeiramente segura desses ensinos. Essa fonte, as Escrituras. Entendeu? Então, quando ele fala que a gente não pode confiar na tradição patrística, porque no momento ali que estava sendo feita a patrística, e não é, então você vê um problema de tempo, você vê um problema histórico, né? Porque a patrística são 7 séculos, e o cânon foi resolvido no quarto século, pós-Constantino, aliás, né? Que eu acho que esse é um detalhe interessante. Ele vai falar que precisava que a tradição, que a igreja. Aí ele não fala que é a igreja, ele fala tiveram que resolver uma fonte confiável para o que os apóstolos pregavam e era a escritura. Então, dizer que a patrística não é confiável é partir do pressuposto, lá que ele começou dizendo que a patrística não é inerrante, que ninguém falou que a patrística é inerrante, então, assim, é uma confusão de conceitos que ele está colocando e quase que não vale a pena reagir. Eu acho que não vale a pena. Porque você tem que parar toda hora para ir corrigindo. E aí, complicado, né? É tipo assim, você, para corrigir o Rafael, você tem que corrigir a frase dele para a frase ficar errada do jeito certo. Aí, quando a frase fica errada do jeito certo, aí você corrige de novo. Porque ele tá com problemas de conceito. A patrística é mais o magistério, certo? É o registro de como o magistério, né, com os santos padres, com os doutores, alguns santos, outros não, alguns leigos, outros não, ensinavam, obrigada mãe, minha mãe, ensinavam o que estava na Sagrada Escritura e o que estava na Sagrada Tradição. Então, é um registro histórico do ensino dos santos padres. Isso é magistério, né? Peraí. E aí, não é que a Sagrada Tradição não fosse fonte confiável para o ensino de Jesus. Se existe a Sagrada Tradição e existe alguns escritos, né? A igreja que se reúne para dizer qual é o cânon bíblico vai partir do quê? Da tradição. Vai partir do que a sucessão apostólica vem trazendo. Por isso que essa questão aí do Rafael todo é um problema de eclesiologia, né? Do que é a igreja. Então, se você não tem o Espírito Santo, né, guiando a igreja de forma inerrante através né, da sucessão apostólica, você fica tudo confuso, certo? E aí, por isso que eu estava pensando em fazer essa masterclass para encadear esses conceitos para que nós, católicos, pudéssemos entender o palavreado mesmo, o vocabulário católico, entendeu? O que é tradição? Não confundir tradição com magistério, não confundir tradição com bula papal, entendeu? Igual o Augusto Nicodemos confunde. Então, assim, por quê? Porque eles ficam falando essas coisas e quem entende, olha de fora e fala, meu Deus, né? Quanta confusão que essas pessoas estão fazendo com palavras que eles não entendem o que é. Aí eu peguei aqui o livro do Alessandro, o Cânon Bíblico, porque ele traz assim de forma muito esclarecedora
por que tinha essa preocupação em definir o cânon? Quando a igreja se preocupou em definir um cânon bíblico, o principal propósito era estabelecer uma lista de livros autorizados para proteger os fiéis dos livros espúrios. E não porque a tradição não tivesse validade ou não tivesse capacidade de manter o ensino de Jesus Cristo. É porque existiam hereges que escreviam livros, colocavam nome de pessoas que eram importantes, né, para a igreja, para poder introduzir novos ensinamentos, que não estavam na tradição. A tradição é a régua, é o fiel para poder, né, é o justo para poder julgar o que era ou não apostólico. Para proteger os fiéis dos livros espúrios que reivindicavam a autoria apostólica, mas que eram, na verdade, trabalho de hereges. Os grupos heréticos não conseguiam basear os seus ensinamentos na tradição dos apóstolos, pois os seus ensinamentos eram criados fora da igreja. Então, a única maneira que possuíam para autorizar as suas heresias era distorcendo o significado dos livros sagrados, além de forjar novos livros sob o nome de alguma figura venerável da igreja. Santo Irineu de Leão vai dizer o seguinte: quando os gnósticos são vencidos pelos argumentos tirados das escrituras, retorcem a acusação contra as próprias escrituras. E quando, por nossa vez, os levamos à tradição que vem dos apóstolos e que é conservada nas várias igrejas pela sucessão dos presbíteros, então eles se opõem à tradição. Então, para você ver que a junção da tradição com a escritura ela é tão orgânica que quando você pega os dois, um para apoiar o outro. Porque o que está escrito tem que ser condizente com a pregação dos apóstolos, que é a tradição. Então, não dá para a pregação ser uma coisa e o escrito ser outra. E se o escrito vem da igreja, vem de presbíteros, de bispos, de leigos, de santos, quer dizer que o que está escrito é posterior à pregação, né? Então, igual a questão da carta de Paulo. Se o primeiro livro que foi escrito do Novo Testamento é uma carta de Paulo a uma igreja, quer dizer que essa igreja já existia, já estava organizada e Paulo já tinha pregado para ela. Essa carta não é a base daquela igreja. Aquela carta é um retrato da pregação que Paulo já tinha feito ou que estava fazendo e, né, para admoestar aquelas pessoas daquela igreja. Então, o que está escrito é posterior. O que vem primeiro é a pregação e não o que está escrito, certo?